Capítulo 2 O estúpido Ramel. Matador de demônios, Deus da guerra, mestre de todas as coisas, esses eram alguns dos muitos títulos dados ao grande Vermute. Mas entre todos esses títulos, havia um que o descrevia melhor, o de herói. Há 300 anos, nosso herói, o grande Vermute, partiu em uma aventura junto com seus companheiros. Era um conto de fadas antigo que lhe era contado desde que ele conseguia andar. Era sobre as aventuras do grande Vermute, da sábia Siena, do fiel Anise, do bravo Molon e do estúpido Ramel. Todos os outros são chamados de grandes, sábios, fiéis ou corajosos. Então por que sou o único chamado de estúpido? Sempre que sua babá contava essa história como uma história de dormir, um fogo ardente acendia no peito de Eugene Leonhardt. Se ao menos ele pudesse falar corretamente em vez de balbuciar. Ou, no mínimo, se pudesse mover seu corpo corretamente. Até aquele imbecil do Molon foi rotulado como o corajoso. Então, por que eu sou estúpido? Será que nós dois fomos trocados em algum momento? Não importava o quanto ele se esforçasse, ele não conseguia entender como tinham chegado ao bravo Molon. O corajoso. Eles não sabem de nada sobre ele. Seria melhor chamá-lo de o tolo Molon. O estúpido Ramel sempre sentiu inveja de Vermute. Ramel chamava Vermute, que era melhor do que ele em tudo, de seu rival. Embora ninguém mais concordasse com isso na realidade. O bastardo que escreveu isso deve ter sido alguém que eu espanquei no passado. Eugene cuspiu enquanto cerrava os dentes de raiva. Na verdade, não foi tão difícil entender porque o conteúdo da história era assim. Essas histórias de dormir eram destinadas a crianças, então elas precisavam ser fáceis de ler, além de divertidas e educativas. Ramel estava constantemente correndo à frente de Vermute. Ele continuou fazendo isso mesmo quando chegaram à encruzilhada que levava ao castelo do Rei Demônio. Embora Vermute tenha dito que precisavam ir para a direita, Ramel era teimoso e insistia em ir para a esquerda. Besteira. Eventualmente, Vermute concordou em ouvir Ramel. No entanto, ao longo do caminho que escolheram, uma armadilha diabólica estava esperando por eles. Estúpido Ramel. Ele gritou arrogantemente que o Rei Demônio havia preparado uma armadilha para eles porque o Rei Demônio tinha medo dele. Que idiota! O jovem Eugene, de 10 anos, cerrou os punhos com força. Talvez ele já tenha lido essa história centenas de vezes, mas cada vez que chegava a esse ponto da história, a raiva subia dentro dele. Ramel era um encrenqueiro. Ele tinha uma personalidade explosiva, então frequentemente acabava brigando com seus companheiros. Eles acertaram essa parte. Após muitas aventuras, Vermute e seus companheiros entraram no castelo do Rei Demônio. Mesmo depois de entrar no castelo do Rei Demônio, o estúpido Ramel se recusou a ouvir Vermute. Ramel, que continuava correndo à frente, não conseguia evitar nenhuma das armadilhas e, graças a isso, Vermute e seus companheiros passaram por muitas crises. Como se esse idiota soubesse como foi, repreendeu Eugene entre dentes cerrados. As armadilhas no infernal castelo do Rei Demônio não eram algo que se pudesse evitar apenas porque se queria. Então, mesmo sabendo que havia armadilhas adiante, eles não tinham outra escolha a não ser atravessá-las à força. Ramel sempre estava discutindo com seus companheiros. Estúpido Ramel. Rude Ramel. No entanto, Ramel amava seus companheiros. Ramel, que estava coberto de cicatrizes, se sacrificou por seus companheiros em vez de fugir. Em seus momentos finais, enquanto era acolhido nos braços de seus amados camaradas, Ramel se arrependeu por nunca ter sido honesto com eles. Siena, ele disse, eu sempre gostei de você. Eu não gostava dela. Anise, por favor, ore por mim.
Eu não disse isso. Molon, você é o guerreiro mais corajoso. Aquele idiota só tinha uma cabeça dura. Vermute, certifique-se de derrotar o Rei Demônio. Vermute jurou sobre as lágrimas de Ramel que ele definitivamente derrotaria o Rei Demônio. Com essas palavras, Ramel fechou pacificamente os olhos. Não havia mais nada para ver depois disso. Com a testa franzida, Eugene fechou o livro. Então meu personagem foi sacrificado em prol de uma boa história de dormir. Incontáveis crianças foram ensinadas uma lição sobre como até mesmo alguém como o estúpido Ramel poderia esconder um coração justo dentro do peito. Ele se sacrificou por seus camaradas e até mesmo se arrependeu de ter sido desonesto. Maldição, eles realmente tiveram que manchar meu bom nome por uma lição tão barata? Mesmo que ele já tivesse lido várias vezes, ainda ficava com raiva toda vez. Finalmente, desabafando sua raiva, ele jogou o livro do outro lado da sala. Secretamente, ele desejava encontrar a pessoa que havia escrito a história e espancá-la até não restar nada. Mas o autor deste livro, que já existia há 300 anos, era anônimo. Vermute, Siena, Anise e Molon, vocês 4 também têm culpa, seus bastardos. Como puderam permitir que uma fábula como essa fosse escrita? Maldito seja o Siena. Mesmo que você tenha chorado daquele jeito quando eu me fui. Nenhum de vocês sequer considerou proteger a honra do colega morto. Ele suspeitava que esse realmente poderia ser o caso, ou pelo menos foi o que pensou assim que se recuperou do surto e recuperou o fôlego. Afinal, não era como se eles pudessem esperar que Ramel renascesse com uma memória completa de sua vida passada. Maldita reencarnação! Eugene relembrou todo o tempo que passou chorando no berço. Em sua opinião, seus anos de infância foram tão torturantes quanto passar pelo castelo do Rei Demônio. Além de seus pensamentos serem confusos, ele nem mesmo conseguia se mover ou falar corretamente. Então, foi forçado a passar todos os dias daqueles longos e terríveis anos mastigando uma chupeta ou olhando fixamente para o Mowgli pendurado no teto. Havia uma razão pela qual, aos 10 anos, ele tinha um olhar tão sombrio em seus olhos. Desde jovem, ele foi forçado a passar o tempo apenas olhando para o horizonte. Eugene soltou um suspiro pesado enquanto esfregava a ponta do nariz. Estou bem com a reencarnação, mas por que eu tive que renascer como um dos descendentes de Vermute? O sobrenome de Vermute era Lionheart. Se eu vou reencarnar, não há muitos lugares para onde eu poderia ter ido. Então por que, entre todas as coisas, eu fiquei preso à linhagem de Vermute? Qualquer outra pessoa poderia ter comemorado ter uma origem tão poderosa, mas não havia como Eugene, que ainda tinha as memórias de sua vida anterior, fazer isso. Durante toda a sua vida, ele havia querido superar Vermute. Embora ele não tivesse gritado sobre serem rivais, como a história afirmava o que ele fez, era verdade que Ramel tendia a estar consciente do cara ao longo de sua jornada. No final, ele não conseguiu escapar da sombra de Vermute. Não importa o quanto ele praticasse e se esforçasse, ele ainda não conseguia encurtar a distância entre eles. O grande Vermute. Eugene levantou a cabeça e olhou para o grande retrato pendurado na parede. O Vermute retratado nele parecia exatamente o mesmo que suas memórias de sua vida passada. O estúpido Ramel. Ele pegou um espelho do seu colete e olhou para o seu reflexo. O rosto de uma criança de 10 anos olhava de volta, alguém que não se parecia em nada com Vermute. No entanto, já que seu sobrenome era Lionheart, ele realmente era um descendente de Vermute. No começo, ele pensou que tudo isso era apenas um longo sonho após sua morte. No entanto, ele já havia aceitado que essa era a sua nova realidade. O estúpido Ramel havia reencarnado como o descendente do grande Vermute.
Mudando a cena, embora ele também seja um descendente do grande Vermute, Gerard na verdade não tinha talento para as artes marciais. Realmente quebrou. Sempre que via seu filho, ele não podia deixar de sentir emoções mistas. Desde o comportamento de Eugene, que não era como o de uma criança, até seus olhos afiados, que não continham um pingo de inocência, Gerard sentia que sempre havia uma certa distância entre eles. Mesmo que Eugene tivesse perdido sua mãe quando era jovem, Gerard nunca o viu chorar pela esposa falecida. E isso não era tudo. O talento de seu filho era grande, tão grande que era difícil acreditar que eles compartilhavam o mesmo sangue. Ele é um monstro. Embora esse não fosse um pensamento apropriado sobre seu único filho, Gerard não podia deixar de sentir medo às vezes. Ele tinha apenas 10 anos, uma criança que ainda nem tinha começado a se familiarizar com a mana, mas sua habilidade ao empunhar uma espada de madeira precisava ser vista para ser acreditada. Eu estava apenas balançando e ela quebrou. Eugene abaixou a espada com o estalo de língua. A espada de madeira tinha um núcleo de ferro embutido, tornando-a pesada demais para ser manejada apenas com a força de uma criança. Mesmo assim, Eugene insistia em usar uma espada como essa desde os 7 anos de idade. No começo, Gerard pensou que era apenas teimosia infantil. Ele até achou que seria fofo ver Eugene tentar empunhá-la com lágrimas nos olhos. No entanto, já se passaram 3 anos desde então. Agora, Eugene podia manejar essa espada de madeira pesada com facilidade e até mesmo acrescentou sacos de areia quando o peso inicial se mostrou insuficiente. Gerard engoliu em seco ao olhar para o chão, que estava coberto de pedaços de uma espada de madeira quebrada e um boneco de treinamento completamente destroçado. Quanto tempo fazia desde que o boneco foi substituído pela última vez? Cerca de 3 dias. Mas isso não era motivo para surpresa. Todos os bonecos de treinamento no ginásio haviam tido que ser substituídos em algum momento. O ferreiro da vila é um lixo, resmungou Eugene. Embora essas palavras fossem duras demais para saírem da boca de uma criança, Gerard não se incomodou em apontar isso. Isso fazia parte da personalidade inata de Eugene. Gerard havia lutado para corrigir os modos de seu filho durante toda a infância, mas a natureza selvagem de Eugene não havia mudado nem um pouco. Será que ele não se sente envergonhado em aceitar dinheiro em troca dessa porcaria? Ele deveria ser convocado e receber uma surra, mas pai, você é simplesmente muito misericordioso. Isso, Aaron, não perca seu tempo pensando nisso. Da próxima vez, vamos conseguir algo um pouco mais resistente. Não se preocupe com o boneco de treinamento, apenas me arranje um bloco inteiro de ferro de alta pureza. Ele só vai ser golpeado por uma espada de madeira, então não precisa dar uma forma a ele. Gerard apenas encarou seu filho, incapaz de encontrar palavras. Ele percebeu que seu filho agora tinha uma forma física tão endurecida que era difícil acreditar que ele tinha apenas 10 anos. Para ser honesto, se eles lutassem sem armas, ele suspeitava que poderia até mesmo perder. Eu criei um homem das cavernas. Gerard não conseguia sentir alegria pura em relação ao talento de seu filho. Seria porque ele sentia que seu filho era um monstro? Não, esse não era um motivo. Entre os muitos sentimentos que Gerard tinha por seu filho, também havia um senso de orgulho. Ao contrário de seu pai, Eugene havia nascido com um talento brilhante, então como ele poderia deixar de sentir orgulho? No entanto, junto com esse orgulho vinha um sentimento de culpa. Era um fato incontestável que, como pai, ele carecia de influência. Só porque os descendentes de Vermute eram todos Leonhardt, não significava que as famílias eram todas tratadas da mesma forma.
Já faziam centenas de anos desde que o ramo de Gerard foi forçado a viver no campo, e eles eram amplamente ignorados, mesmo entre os ramos colaterais. Deveria ele contar a seu filho sobre a realidade da situação? Não, seria melhor não fazer isso. Afinal, não era um assunto muito difícil de entender para uma criança pequena. Não posso simplesmente usar uma espada de verdade. Sem nem considerar, Gerard balançou amargamente a cabeça. Você ainda não pôde fazer isso. Por causa da cerimônia de continuação do sangue? Isso mesmo. Se você participar da cerimônia de continuação do sangue daqui a 3 anos, será permitido empunhar uma espada de verdade. Não está tudo bem se mantivermos isso em segredo entre nós dois. Algo assim, não é permitido. Porque eu sou um Leonhardt, não posso simplesmente ignorar as tradições familiares. A cerimônia de continuação do sangue era uma tradição da família Leonhardt que ocorria uma vez a cada 10 anos. Durante a cerimônia, todas as crianças com idades entre 10 e 15 anos que carregavam o nome Leonhardt, tanto descendentes diretos quanto colaterais, eram convocadas para a propriedade principal. O motivo dessa cerimônia era simples. Era para decidir quem entre eles era mais adequado para carregar o nome Leonhardt. Afinal, não seria uma vergonha afirmar ser descendente do herói sem antes provar isso? Então, até aquele dia, eles não podiam empunhar uma arma afiada e verdadeira até que a cerimônia de continuação do sangue terminasse. Se ao menos ele tivesse nascido na linhagem direta, o talento de seu filho era brilhante, mas limitações claras foram impostas aos descendentes colaterais da família Leonhardt. Na cerimônia de continuação da linhagem, daqui a 3 anos, embora seu filho fosse tão excepcional que era difícil acreditar que ainda era uma criança, não havia como competir com os verdadeiros herdeiros que haviam crescido na casa principal. Essa realidade deixava Gerard atormentado. Se ao menos ele tivesse nascido sem talento como seu pai, então Eugene não teria que sentir o fosso entre seu talento inato e os desafios impostos pela realidade. Por que você está com essa expressão no rosto, pai? Não, não é nada. Como se não fosse. Dá para perceber claramente que ele está se culpando novamente por não conseguir me proporcionar as melhores oportunidades. Eugene estalou a língua enquanto encarava Gerard. Por causa das suas memórias claras da vida anterior, era difícil considerar Gerard como seu pai. No entanto, era impossível negar que ele havia renascido como filho de Gerard. Pai. Já faz um tempo, que tal fazermos uma brincadeira de luta? O quê? Eu disse, uma brincadeira de luta. Eugene não mencionou a palavra treino. Ele estava tentando ser considerado com os sentimentos de seu pai, como se seu filho de 10 anos desafiasse ele para um treino. Por isso, ele usou a palavra brincadeira em vez disso, mas a expressão de Gerard ainda congelou de horror. Gerard primeiro sentiu o peso do medo em seu estômago. Em seguida, olhou para o braço de seu filho brandindo a espada de madeira com núcleo de ferro como um brinquedo. Vamos deixar isso para a próxima vez. Se seu filho de 10 anos usasse acidentalmente toda a sua força durante a brincadeira, Gerard recuou rapidamente, soando em bicas, apenas de pensar nisso. Eugene riu baixinho ao ver seu pai fugindo.